Pai Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o sofrimento e a glória de Deus. Eu não sei se você está sofrendo ou se você tem algum sofrimento na sua vida, mas se você estiver sofrendo, você vai entender pela palavra de Deus que às vezes o sofrimento, ou quase sempre, é para a glória de Deus e deve ser para a glória de Deus. Bom, quando o Senhor Jesus esteve nessa terra, ele começou a convidar os seus discípulos a lhe seguir. E quem seguia a Cristo deveria estar preparado para tudo, até o sofrer. Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Então o convite que o Senhor Jesus inicia ao seu discípulo é que ele deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ainda em Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, uma das proibições de ser discípulo de Jesus é quem não quisesse tomar a cruz. E cruz é sinônimo de sofrimento. Então, era a mesma coisa que dizer: quem não quer sofrer por me seguir, não pode ser meu discípulo. Era uma exigência estar disposto a, com maturidade, encarar as mazelas, os sofrimentos, as tristezas e as angústias da vida. E não desistir de seguir a Cristo. Mateus capítulo 10, verso 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então era preciso tomar a cruz para poder ser digno de Jesus. Tomar o sofrimento para si e encará-lo. Então quais eram as implicações para os discípulos que seguiam a Cristo? Primeira implicação: romper com a maneira de viver. Então, essa ideia de ter a vida extremamente prazerosa, sem que nada de mal pudesse acontecer, e que o sofrimento necessitasse ser exorcizado, ser tirado da vida, era algo que não fazia parte da vida de um discípulo de Cristo. Então ele precisava, em primeiro momento, romper com a maneira antiga de viver, que era viver buscando prazer. Segunda coisa, a vida deveria ser reorganizada. O centro agora era Cristo e o caminho apontado por Ele na vida. Então, o centro da vida agora não era mais si mesmo e a forma que a pessoa deveria dirigir a sua vida não era mais os seus próprios valores e conceitos, senão os valores de Cristo. E terceiro, nós percebemos que neste momento em que Jesus faz essas exigências e há essas implicações no discípulo de Cristo, começa a iniciar, meu querido e querida ouvinte, três grupos de pessoas bem distintas umas das outras. O primeiro grupo era quem aceitava, tornava-se discípulo de Cristo. Quem aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador já se tornava discípulo. O segundo grupo era os simpatizantes. Ele amava tudo aquilo que Jesus falava, mas não a ponto de transformar, de mudar de vida e de caráter, apesar de amar o que Jesus dizia. E a terceira classe de discípulos, que eu acho que tem muito hoje na igreja pós-moderna, eram os consumidores. Eles não ouviam o Senhor, mas eles queriam desfrutar das benesses, dos presentes de Deus. Eles queriam, na verdade, comer o pão e o peixe e ser curado, mas não ter mudança no seu caráter para seguir a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que não há discípulo do Senhor Jesus sem cruz. A marca de um discípulo, querida ouvinte, é a cruz de Cristo. Em Marcos capítulo 8, 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então Jesus foi o exemplo
que ele sofreu muitas coisas, foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele foi morto e depois de 3 dias ressuscitou, deixando-nos o exemplo. Em Atos capítulo 5, verso 40, chamando aos apóstolos, açoitaram e ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. No verso 41 vai dizer, e eles se retiraram do sinédrio regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Então, o sofrimento aqui é para a glória de Deus. Cristo está sendo glorificado através de servos de Deus e que estão sendo açoitados. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, Paulo aqui vem trazer à minha consciência que era possível, e todos nós somos passíveis de sofrer, mesmo seguindo a Cristo, estarmos doentes, estarmos sendo perseguidos, ter problemas na vida. Isto é bíblico. Não que pelo fato de termos Jesus, não passaremos por nenhum sofrimento. Isso não é verdade. A Bíblia vai dizer assim para mim, se com ele sofremos, com Cristo sofremos, Paulo vai dizer, também com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, quer dizer, do sofrimento. Quais são as consequências, talvez você esteja se perguntando, do sofrimento? O que acontece? O que eu aprendo com isso? Primeiro, faz crescer a fé e o amor. Segundo, nos faz dignos do reino de Deus. Terceiro, destrói o apetite pelo pecado. Destrói o apetite pelo orgulho, pela ganância, pela luxúria, pelo ódio, pela falta de perdão, pela impaciência, pela preguiça e pela procrastinação. Então, o sofrimento, ele é extraordinário, ele é bênção na vida de um servo de Deus. Quando ele provém de Deus, ele pode se transformar em algo para a glória de Deus na sua vida e na minha vida. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, diz assim, irmãos, cumpre-nos dar-nos sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância na fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Isto é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, Paulo, mais uma vez, vem apontar, perceber o sofrimento dos irmãos e motivá-los em relação a tudo o que eles estavam passando. Perceba que Paulo aqui não vai fazer campanha de oração, não vai pedir para tirar o sofrimento. Antes ele vai dizer, irmãos, eu me alegro porque vocês têm constância na fé. E por causa das perseguições, das tribulações que vocês estão suportando, isto é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeitos estáis sofrendo. Ainda em 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Então Paulo também aqui vai identificar na sua própria vida o sofrimento, irmãos. Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então aqui é um texto que se refere à pessoa do Senhor Jesus, que aprendeu a obediência pelo que sofreu. 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então,
Pedro vai dizer que é natural que um crente suporte tristezas e sofra até injustamente. Ainda, 1 Pedro capítulo 3, verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, o apóstolo Pedro vai dizer, se você sofre por causa da justiça, você é uma pessoa bem-aventurada. Ainda no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Ainda em 1 Pedro capítulo 4, verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Então, era possível que Pedro aqui vai identificar que era um fato real a possibilidade de você ser uma serva de Deus, um servo do Senhor, estar muito triste, muito angustiado, sofrendo muito. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, glorifique a Deus. E qual o propósito do sofrimento? Pastor Irgletson, talvez você se pergunte. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 te responde: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Depois de terdes sofrido por um pouco. Então aqui Pedro vai dizer, depois que você sofreu algumas coisas, o próprio Deus que permitiu o sofrimento na sua vida, Ele vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 4 coisas que o sofrimento vai abençoar, Pedro identifica sua vida e a minha. Vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e nos fundamentar. Ainda em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova. Então a Bíblia está dizendo aqui, não temas as coisas que hás de sofrer. Apocalipse capítulo 16, verso 11. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Então, há um tipo de gente que segue a Cristo, mas irá blasfemar dele por causa das angústias e das úlceras e do sofrimento. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. E em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está identificando aqui que os crentes seriam perseguidos e passariam tribulações, mas eles estariam suportando essas coisas. Ainda 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Este é o propósito do sofrimento. Deus é mais glorificado na sua vida e na minha quando estamos satisfeitos nele, em Cristo e não em nós mesmos e na forma como nossa vida está sendo conduzida, mas a nossa satisfação está em Cristo. Segundo, a glória de Deus e sua satisfação, elas devem estar de acordo. A minha satisfação pessoal e a glória de Deus em mim. Terceiro, quando você está satisfeito em Cristo, Ele é glorificado por causa disso. Então, o sofrimento, querido ouvinte, glorifica a Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Querido ouvinte, perceba que o sofrimento na sua vida e na minha não é para murmuração, mas para a glória de Deus. Ore ao Senhor de todo o seu coração. Glorifique e seja grato a Deus pelo seu sofrimento, pelos seus problemas, angústias e dores. Que Cristo seja glorificado na tua muita paciência,
na tua maneira de compreender e entender os propósitos de Deus na tua vida. Glorifique a Deus com as suas lágrimas, com as suas angústias, com as suas dores. Suporte com paciência e Cristo será glorificado e o teu sofrimento será para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.